Olá! Antes de começar o episódio, a gente queria pedir desculpas pelo atraso do episódio. Como vocês têm acompanhado essa temporada, a gente sempre comenta 3 notícias ou artigo e, infelizmente, nesse episódio aqui a gente só vai conseguir fazer com 2 notícias. A gente acabou tendo um problema aí com um convidado de agenda, né, de horário. A gente tinha algumas conversas marcadas, mas que acabou sendo adiadas. A gente tentou um outro formato depois, né? A gente mandou algumas perguntas para eles mandarem resposta em áudio para a gente também, para facilitar a agenda dele ali, né? Para não ter problemas. Mas também não conseguimos dessa forma. Ele pediu para a gente segurar até ontem, segunda-feira, dia 16, mas a gente não teve sucesso nesse formato também. E aí a gente, Arq2P, optamos por publicar mesmo assim, né? Somente com 2 notícias, saindo um pouco do nosso formato padrão. Mas não fiquem tristes, né? Porque por ser o último episódio da temporada com convidados, a gente queria fazer algo especial. Então a gente acabou convidando 2 pessoas incríveis, né? Que com certeza vai suprir essa necessidade da terceira notícia. Que um é o Daniel Corsi, que já participou com a gente na segunda temporada, falando sobre concursos de arquitetura. E dessa vez ele vai contribuir com a gente sobre uma notícia que fala sobre 4 obras errantes. Então tá imperdível. E a segunda convidada é a Renata Diniz do Arquipapo, que com certeza vocês conhecem e que a gente chamou para falar um pouco sobre uma notícia que fala do ranking sobre o urbanismo da cidade de Curitiba. Então, pedimos desculpas novamente e começa agora o penúltimo episódio da temporada 4. E agora sim, está no ar mais um episódio do Arq2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Satoshi e Liz convidam Daniel Corsi para comentar a notícia Arquitetura Errante, 4 projetos que abraçam o erro para o bem e para o mal. Satoshi convida Renata Diniz para comentar a notícia Planejamento urbano de Curitiba é o melhor do Brasil. Bom, a notícia que a gente pegou do portal ArcDaily, ela chama Arquitetura Errante, 4 projetos que abraçam o erro para o bem e para o mal. E eu, quando vi essa notícia, assim, me chamou bastante atenção, porque eu acho que é uma coisa bem rara, apesar de agora a gente estar ouvindo, ter um movimento aí, quando a gente fala sobre não digo vangloriar o erro, mas falar mais sobre o erro, que era algo muito assim camuflado, que a gente como se fosse algo que não deveria acontecer, né? Claro que a gente evita, mas é algo que faz parte e como a gente encara o erro faz toda a diferença, né? E aí eu achei interessante, achei que a gente poderia comentar, falar mais sobre. E aí, obviamente, com algum convidado que eu achei que poderia agregar bastante, que é o nosso convidado, né, de hoje, que vai estar falando mais sobre, que é o Daniel Corsi. Olá, bom dia. Eu sou o Daniel Corsi e queria agradecer primeiro, né, ao quarteto, Elis, Satoshi, Samuel e Danilo, pelo novo convite. É uma segunda conversa que eu vou ter aqui com eles e é sempre uma ocasião muito prazerosa de trocar informações e opiniões. Então, eu fico muito feliz aqui de estar essa manhã conversando sobre mais assunto, né, e parabenizar pelo trabalho deles sempre em divulgar o que é falar de arquitetura e cidade, né? Então, fico muito feliz. Eu sou arquiteto, formado pelo Mackenzie, onde eu dou aula desde 2010 e paralelo à atividade, junto, né, dou aula também na Escola da Cidade e junto a essa atividade acadêmica tenho o meu próprio escritório, que se chama Ateliê Daniel Corsi, e me divido nessas duas funções, né, nessas duas rotinas muito intensas, mas muito complementares, as quais eu não me vejo, né, não fazendo nenhuma nem outra. E são exercícios realmente muito prazerosos, muito intensos e que pensar, sem dúvida nenhuma, está na cerne das duas coisas, né? Pensar e refletir e conversar muito sobre o que a gente está vivendo hoje e o que a gente está fazendo. E é bem interessante você como, né, no papel de professor, eu acho que esse tema, né, do erro, eu acho que ainda agrega, você consegue agregar ainda mais, né, o erro na questão do erro de abraçar o erro e pensando na arquitetura, né? Uhum.
Então, de fato, a questão do erro é uma abordagem, né, e uma discussão sempre crítica. A primeira questão que eu queria colocar é a seguinte: a reportagem em si ela tem um problema crítico, porque, primeiro, ela é muito breve, então é algo totalmente superficial que joga 4 projetos muito diferentes entre si, né? E tem na manchete da matéria, no título, um problema crítico que eu não sei se foi de tradução, enfim. Mas que o erro nessa matéria não diz respeito ao equívoco, mas diz respeito ao errar, à errância, né? E ao que é o caminhar, e que é o fato da gente deambular sobre o espaço e sobre os lugares. E quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito inquieto. Eu falei, putz, será que está falando disso mesmo? Né? Eu li sem ler ainda, né? Vi os projetos que estavam lá abordados e tal, e fiquei com essa impressão imediata de que o que essa reportagem trataria era sobre o equívoco. Né? Então, como é que a gente lida com o fato de o projeto poder estar errado, né? De a gente poder acertar em certas coisas e outras? Mas, no fundo, e vendo até, principalmente a questão do último projeto, que é um projeto especificamente de arquitetura, né? É um edifício e não é um projeto que tem uma abrangência urbana como os outros demais, imediatamente também me deixou em dúvida. E, bom, peraí, não é sobre isso que eles estão falando, né? Esse autor, né, do artigo que pretende falar. Enfim, isso se confirma lendo a muito breve, né, o breve texto que embasa a matéria, e que, no fundo, né, a primeira coisa que eu queria colocar é isso: a manchete né, o título da matéria, ela em si, desculpe, né, o trocadilho, mas é um erro, né? Porque, no fundo, esse erro seria muito mais bem colocado se tivesse sido usado o termo errância. Então, repito, né, não é sobre o equívoco que a gente está falando, mas é sim sobre o movimento do ser humano no espaço, né? O que é o caminhar, o que é o errar no sentido, de novo, de percurso e de trânsito e movimento. A palavra erro não está errada, né, no título, não é isso, mas ela está sim certa, mas o problema é que ela gera essa confusão. Então, eu preferiria me referir ao texto como o que diz respeito à errância na arquitetura, né? E aí a coisa fica muito interessante, porque faz sentido nos 4 projetos, de fato, essa discussão, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar, e ver também se vocês entenderam isso da mesma maneira que eu, mas foi essa minha leitura sobre essa breve matéria, que não pretende, eu acho que, esmiuçar, né, e se aprofundar sobre o assunto, mas é simplesmente, eu acho que abrir o que a gente acaba fazendo agora, né, promovido por vocês, que é discutir, né, e são projetos muito emblemáticos, de períodos muito distintos, né, na história da arquitetura, mas que de fato trazem esse assunto, e aí eu vou, eu acho que, né, ressaltar de novo a importância da matéria trazer esse tema, que é um tema que vem sendo cada vez mais discutido como conceito, né, em como a gente pode, como isso foi trabalhado na história, tanto da arte como da arquitetura, mas qual é o valor, no fundo, que o indivíduo, como um ser, né, que habita o espaço e não de modo estático, ou seja, ele não fica parado, né? Ele está sempre em movimento, e o que seja isso de modo individual, mas também solitário, né? Mas também qual é a dimensão pública dessa discussão. E eu achei, nesse aspecto, muito interessante o fato da matéria trazer esse tema, esse assunto, que de fato eu acho que tem muito valor para a gente discutir e apresentar para aqueles que ainda não tiveram contato com esse tipo de discussão, né? É interessante você abordar, assim, esclarecer bastante, porque eu, quando vi a primeira vez, não foi de primeira, depois quando ele inicia, né, a matéria, que aí ele coloca, né, errar, aí no sentido de vaguear, percorrer sem rumo, sem destino, aí sim que faz se entender a palavra, mas é bem interessante só, né, você, enfim, a sua colocação com relação à manchete da matéria e tal, que talvez possa, ou foi até proposital, de chamar a atenção de alguma forma, ou não. Pode ser, né? Aí a gente não vai saber, mas funcionou, né? É verdade. De um jeito ou de outro funcionou. Só para complementar isso que eu estava comentando sobre o destaque, que eu acho que isso vem tendo num certo âmbito, né?
essa discussão se consolidou muito, pelo menos no meio da arquitetura, como reflexão teórica, né, como pensamento, a partir de um livro muito interessante chamado Walkscapes. É um livro que tem traduzido em português pela editora Gustavo Gilli, e o autor é um italiano chamado Francesco Careri, e que realmente é o primeiro ensaio que copila, né, uma série de manifestações artísticas, tem também, lógico, né, a presença ainda que periférica do que é arquitetura, mas ele traça uma história sobre o que é o vaguear, né, sobre o que é o errar na cultura humana, né? E é um livro belíssimo. Eu lembro que eu li esse livro em 2006, eu estava morando na Espanha, e foi para mim uma revelação. Mudou muito a minha cabeça, não só pelo conteúdo em si, né, e pelo tema, de novo, né, que é muito, naquele momento, muito inusitado, mas pela diversidade de referências que o autor traz. Então, né, de novo, para quem se interessar, vai diretamente nessa publicação, porque ela é muito rica, é muito interessante, e é um autor que hoje a gente já encontra outras obras, né, dele, que vão sempre pelo mesmo caminho de reflexão, né, sobre esse assunto, mas o livro Walkscapes é realmente algo muito inaugural, né, para esse assunto. E ele vai puxar de tudo, né, desde os primórdios, quando havia, né, numa cultura primitiva humana, o que era, né, você se deslocar de um ponto ao outro, num lugar que, né, imagina isso numa era realmente primitiva, né, e ele vai dizendo, explicando e ilustrando, né, como, no fundo, a apropriação do ser humano do mundo, né, começa a partir do caminhar. Ou seja, é ele se deslocando de um ponto ao outro, que começa um enfrentamento de, primeiro, desbravar o desconhecido, mas depois também conquistar aquilo que está ali, né? E ele vai, de novo, né, tecendo essa história, vai passando por movimentos, aí sim, dando um salto enorme, né, para o século XX, da arte, que foram se apoiar devidamente nessa compreensão, que foram os dadaístas, e depois os situacionistas, são todos nomes aí, né, que não é simples a gente explicar em 5 minutos o que significam, mas são correntes e produções, né, da arte que têm uma relevância enorme para o impacto, né, e que às vezes fica oculto em outras camadas, mas para o que é o pensamento né, da segunda metade do século XX, ou seja, a partir da década de 60, 70, a influência dessas correntes é muito grande em todas as produções que são relacionadas à cultura. E uma diferença que é também construída a partir desses movimentos é que o que entra em pauta na discussão sobre, né, o errar e a relação do ser humano com o ambiente, com o espaço, isso que é muito bonito, né? Ainda mais para a gente que discute cidade, não é mais um meio natural, mas é um meio urbano. E aí é que a coisa começa, de fato, a nos interessar demais, porque são pessoas que começam a discutir efetivamente qual que é a maneira que o ser humano se relaciona com a cidade, com a paisagem, né, como um meio construído, um meio real, e desde, né, do que são as suas estruturas de grande escala, de território e enfim, espaço, geografia, mas também naquilo que é o mais reduzido, né? Que pode ser uma obra de arquitetura monumental, assim como uma obra de arquitetura totalmente irrelevante no primeiro momento, mas que vai construindo, sim, relações muito simbólicas, afetivas, sensoriais, enfim, de novo, público e, individual. Então, já dá para ter uma noção, né, nesse breve comentário, como esse tema é denso e como nos interessa. Então, é um assunto que, para quem, né, gostar disso, tem muitas portas para errar, no bom sentido, né, por essa história, né. É interessante esse livro, quando ele foi lançado, que, se não me engano, foi em 2016, né? O livro... Em 2006, ele foi lançado, acho que em 2005, eu não me lembro exatamente. Ah, é? Ah, não, eu achei que tinha sido em 2016, porque eu estive na Flip esse ano, em 2016, e ele estava. E foi muito legal, eu não o conhecia, e aí ele falou sobre o livro, né? E eu achei... algo realmente muito interessante e que até então naquele momento para mim, né, como já formada em arquitetura, tudo,
era um tema pouco abordado, né? Que até de uma forma um pouco, talvez, intrínseca a nós, seres humanos, a gente, como profissional, leva isso para o projeto, mas pouco de uma forma consciente. E o quão é importante trazer a consciência para esse tema, que é justamente tudo isso que você está falando agora. Sem dúvida nenhuma. Então, eu li esse livro em 2006. Ele foi lançado em 2002, esse livro. Ah, tá. Então, a gente está falando aí, né, de 15 anos, mais ou menos, de um assunto que, incrivelmente, né, ainda parece muito inaugural como discussão. E o que eu acho interessante nisso, primeiro, de novo, né, é o como, alguns pontos a destacar. Para, às vezes, a gente amadurecer uma certa perspectiva, é necessário uma argumentação que ela é histórica, né? Ou seja, então o autor, ele de fato vai construir uma história sobre o assunto. E para, num segundo momento, né, isso ser assimilado por nós, urbanistas, pelo menos a partir da nossa perspectiva, né? De novo, como um instrumento para se discutir o que é o âmbito público, né, e social da coisa. Porque tudo diz respeito a uma certa dimensão coletiva, né, do que é um meio compartilhado. Ou seja, a cidade ela é uma estrutura da qual cada um, claro, né, eu acho que extrai a sua experiência e a sua vivência, mas no fundo tudo está compartilhado, né? Somos milhares de pessoas, milhões de pessoas passando diante das mesmas coisas, né? Então é interessante essa atenção, né, em relação à responsabilidade de que tudo que a gente faz tem essa dimensão pública e ela é muito imprevisível, né? E ela deve acolher essa abertura de que o outro, né, que são as pessoas, quem habita a cidade, seja capaz de construir as suas próprias experiências, né, as suas próprias memórias, as suas próprias afetividades. Aí eu acho que é uma palavra muito importante, né, porque é uma relação, sim, de afeto, não no sentido só do carinho, né, do sentimento, não é isso, mas é de vínculo simbólico, é de vínculo, de novo, né, perceptivo, porque se a gente não tem vínculos com aquilo que nos envolve, essa relação passa a ser extremamente tensa, né? E é muito o que a gente vive na cidade. A gente vive essa tensão na cidade com muita coisa, porque de fato a gente não tem identificação com muita coisa. Inclusive, né, eu acho que tentando até amarrar, o primeiro projeto que a matéria coloca é emblemático nesse aspecto, que é o Prout Eagle, né? E ele cita bem, né, o que consagrou essa obra, que é o fato do historiador Charles Jenkins, né, entender que houve aí na implosão do Prout Eagle o fim, né, da era moderna da arquitetura e do urbanismo, né, simbolicamente, mas é de fato um exemplo emblemático do que é uma situação onde o errar, né, a errância é completamente ignorada. É um tipo de construção espacial urbana, de novo, né, que anula completamente o sujeito como indivíduo e, mais ainda, como um ser social que precisa, sim, de espaços e precisa de condições para que essa dimensão coletiva e social seja possível, né? E aquele projeto, conhecidamente, era o grande estandarte da racionalidade, ou seja, tudo conta isso, né? A padronização, né? 33 edifícios completamente idênticos, sem nenhuma identidade própria, né? Singular, uma construção urbana seriada, ou seja, é um verdadeiro carimbo, né? Que imagine, né? O Prout Eagle foi implodido na década de 70. Em São Paulo a gente continuou construindo e continua até hoje construindo Prout Eagles, seja no Singapura, né, de décadas atrás, seja em grande parte dos programas, né, do Minha Casa Minha Vida que a gente tem hoje. Ou seja, é crítico, né, entender que essas dimensões em várias instâncias ainda são ignoradas, né? Mas também era um momento que era vivido ali, né? Com a evolução não, né? Com a era do industrial, né?
acho que aquele pensamento de encarar o homem como máquina, né, e entender que a gente não, né, os arquitetos criaram um conceito de impor algumas coisas, de como a sociedade devia usar aquele espaço, eu acho que acabou moldando um pouco isso, né, meio que esquecendo a questão do indivíduo, né, que nem foi comentado antes, mas que, falar, você é um robozinho aqui, então você tem que usar esse espaço dessa forma, né, e aí acho que um pouco disso que meio que foi criando, né, assim como a gente vê Brasília, que é o próximo projeto que ele traz como exemplo, eu acho que é muito isso, né, esquecer das pessoas e falar, esse espaço tem que ser usado dessa forma, sabe? E que depois que a gente viu que não fazia o menor sentido isso, né? Então, em algum momento, tiveram que fazer esses projetos para provar ou para comprovar que aquilo que estava pensando como conceito estava errado, sabe? Então, eu acho que você tem toda a razão, Satoshi. Eu acho que tudo isso faz parte de um amadurecimento cultural, né? E de fato, aí os erros equivocados, né, fazem parte de uma construção inevitável. Então, eu acho que você tem razão. Aquilo é o ápice dos equívocos, né? Que grande parte do que é o século na primeira metade realizou, se evidenciou ali, né? Mas você tem razão, é um modelo filosófico, é um modelo ético que teve os tempos e a partir de um certo momento teve que ser revisado de modo inequívoco, né? Não havia como mais a gente permanecer conduzidos, né, por esses princípios sem revisá-los. E aí a questão não é anular, porque tem também muita coisa valiosa, né, dessas conquistas. Claro que sim, mas é uma revisão que tudo acaba passando, assim como o que a gente pensa hoje vai passar por revisões futuras. Então, eu acho que esse amadurecimento, de fato, faz parte. O que é importante é a gente olhar para trás, né, e não repetir os erros, que é o que eu comentei, que a gente continua repetindo até hoje, né? Mas, realmente, o Project Eagle é uma ocasião emblemática, né? E a gente tem, só para também trazer algumas referências, né? Imediatamente, os ensaios, né? O ensaio talvez mais emblemático desse combate, que é o Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, da Jane Jacobs, que vai realmente contrapor esse modelo. E é o que a Jane Jacobs escreve como condição mínima, né, para a habitabilidade urbana, que não existia no Project Eagle e que também o Project Eagle não é o culpado de tudo, pelo contrário, né? Mas é ele que representa uma infinidade de construções, enfim, de modelos que foram durante décadas realizados, né? Então, o que a gente chama de estilo internacional, que a história chama de estilo internacional, né? Estava aí em xeque, né? Ou seja, a modernidade como um todo passava a ser contestada porque se mostrou falível em muitas coisas, né? Então é interessante ele começar, né, a matéria com o Project Eagle, porque ele é o emblema da falência dessa filosofia, né? Onde o erro, novamente, né, a errância, o guiar, ambular, o caminhar, tinha lugar, ou seja, é de uma aridez absoluta aquele espaço. E, de novo, repito, se a gente quer saber o que foi o Project Eagle, não é difícil na nossa cidade, né, a gente passar por exemplos exatamente iguais do que aqui, né? Mas aí, amarrando, né, com o que você falou, só um parênteses, desculpa, né? Acho que para quem também quiser entender um pouco mais do Project Eagle, existe um filme chamado Koyaanisqatsi, eu nem vou me arriscar a soletrar isso, começa com K, tá? O Google vai corrigir, mas é um filme chamado Koyaanisqatsi, de um diretor americano que é chamado Godfrey Reggio, e que uma das cenas desse filme, que é um filme incrível, aliás, acho que todo arquiteto tinha que ver esse filme, mas uma das cenas do filme é especificamente a implosão do Project Eagle. Então é fantástico, assim, é muito forte, porque você vê a proporção, pelo menos, né, material do que é você tomar essa decisão, entendeu? O que é você chegar e falar, olha, isso aqui não funcionou, isso aqui é uma ruína viva e a gente tem que demolir, não tem solução. O ponto de você chegar e falar não tem solução é muito extremo. Então, de novo, né, é emblemático essa obra e ela deve realmente ser sempre lembrada como algo a não ser repetido. Então, eu estava amarrando, né,
aí o Satoshi falou de Brasília, né? É claro que Brasília, a concepção e é a nossa capital, enfim, é o nosso maior patrimônio arquitetônico, né? E não nosso só, mas da cultura humana como cidade, né? Como realização de uma cidade feita do zero, junto com o Chandigarh do Le Corbusier na Índia, né? São os dois grandes exemplos modernos disso. É claro que hoje a gente vê cidades brotando do nada no Oriente Médio, em tantos outros lugares, né? Mas, enfim, esses dois exemplos são inaugurais. E Brasília, claro que ela é pautada por princípios que são compartilhados, né, por essa obra anterior. Mas eu acho que aí mora uma cautela muito grande, porque Brasília tem instâncias, ela tem nuances, né? E se de fato o que a gente conhece como a parte política de Brasília, né, ou seja, todos os setores relacionados à monumentalidade da cidade, da representação simbólica, isso inevitavelmente implica nessa mesma aridez urbana, que é frequentemente, né, colocada em xeque pela falta de esquinas, né? Ou seja, não tem esquina mesmo, não tem o boteco, não tem o bar, né? Que a gente está habituado numa cidade normal, vamos dizer assim. Por outro lado, eu acho que também é uma experiência urbana, né, que não dá para a gente colocar numa mesma caixa que um Proto Eagle ou outras experiências modernas, né? Quando a gente vai para superquadras em Brasília, e aí é muito diferente você ir para Brasília, ficar 2, 3 dias, ou então conviver com aquilo com uma certa frequência, né? Durante um tempo, eu nunca morei, óbvio, em Brasília, mas enfim, em alguns períodos eu tive em Brasília com bastante frequência e ficando lá, inclusive, né, períodos mais alongados. E é incrível, assim, o modelo das superquadras é muito diferente do modelo do eixo monumental, né, e dos setores funcionais, onde a gente tem, né, aquilo, setor hoteleiro, setor comercial, setor, enfim, dos hospitais. Isso realmente ainda é um retrato fiel do que é a apoteose da modernidade, né, da razão. Agora, as superquadras, elas têm uma outra ambiência, e isso realmente é necessário falar com cautela. Eu não estou dizendo aqui que aquilo é um modelo absoluto, né, e ideal, não é isso, mas necessário cautela, porque tem ali valores muito singulares. E então, eu acho que a relação de vizinhança, a relação com o ambiente natural, que aí a gente começa a falar de densidade, a escala dos edifícios, tem realmente ali uma construção de um habitat. E a gente volta de novo, né, para a raiz aqui da matéria, que é a ideia do caminhar, dessa ambiência aprazível para o ser humano, que é muito especial mesmo. Né? Nesse aspecto, eu acho que hoje essas superquadras são muito melhores do que eram quando se inaugurou, porque tem uma diferença muito elementar que é a vegetação. Né? Então, essa ambiência e a relação do que é urbano, essencialmente o que é natural, é muito único. Né? Eu tive a oportunidade também de conhecer Chandigarh, na Índia, que é uma cidade prévia a Brasília, né? E realizada pelo maior nome dessa modernidade, que é o Le Corbusier. E eu tenho que dizer que eu senti coisas muito parecidas. E existe uma ambiência, e no caso de Chandigarh, tem algo que em Brasília, não sei, nunca estudei isso, enfim, não sei por que não aconteceu, mas é uma diversidade muito mais rica do que Brasília no que diz respeito aos modelos de habitar, né, que não são só pautados por grandes lâminas. Por mais que Brasília tenha setores, né, de casas baixas e tal, mas enfim, o que prevalece são, né, as grandes lâminas. E Chandigarh você encontra uma diversidade muito grande, muito maior, né, de modelos de habitação. E como eu falei, tenho curiosidade de um dia entender mais sobre essas diferenças e por que o Lúcio Costa não eventualmente ponderou nesse mesmo grau que o Corbusier anteriormente já tinha ponderado essa relação com a diversidade, né? De novo, Brasília tem isso, mas quando a gente fala de superquadras, e nas superquadras, isso não acontece, né? Uhum. Enquanto nos setores de Chandigarh, isso realmente chama atenção, porque acontece. E então, eu acho que essas duas cidades que são emblemáticas na história também merecem muito cuidado, porque ainda mais
mais a gente que vive num ambiente como São Paulo, né, das grandes metrópoles, é muito impressionante você se encontrar numa situação onde o ambiente, de novo, né, da nossa percepção, ele é muito mais aprazível, muito mais pacífico até em todos os seus âmbitos do que o que a gente tem na nossa cidade. E só mais um fator, né, para terminar eu pelo menos falar de Brasília, né, eu acho que é a questão do solo público, né? Então, Brasília, de fato, tem isso que nenhuma cidade tem, onde o térreo da cidade, ou seja, o solo, a cota zero, ela é fundamentalmente pública, né? Isso nem em Xandigá acontece, né? Ou seja, isso é algo novo, específico de Brasília, que é uma utopia muito bonita de se possuir, né? De falar, olha, a cidade ela tem um solo e esse solo não tem dono. Qualquer um pode circular por onde for. Então, isso é muito bonito. Claro que isso não isenta, né, Brasília de todos os seus problemas. Eu estou envolvido também, né, com Brasília porque eu estou desenvolvendo um projeto em Ceilândia de urbanismo e que é um negócio trágico. Assim, é trágico que durante, né, a partir da década de 60 até hoje, que aí se vão 50 anos, né, é um problema que só cresce, de fato, das cidades satélites, e a desigualdade é assustador, é muito assustador, e esse é um problema que Brasília não resolve. Né? Tanto é que ele aqui coloca, né, cita as cidades satélites como sendo o resultado ele diz, ele não chega a ser demolida, né, a cidade, obviamente, como o exemplo anterior do Pretty Eagle, mas ele fala que, nesse caso de Brasília, ele tem o caso das cidades, né, satélites ao seu redor, e que é sempre, o que você falou agora no final, sempre mencionada como algo resultante do que a cidade como Brasília não conseguiu e acabou resultando no que tem ao redor. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das cidades satélites, só agora não vou me recordar o nome, e realmente, assim, é gritante as diferenças em vários sentidos, a desigualdade, e eu acho que é algo que poderia ser mais pensada, trabalhada até no mundo acadêmico ou fora dele também, enfim, independente. E até onde eu sei, não é tão discutida, né? As questões relacionadas a essas cidades ao redor de Brasília. Eu acho que é uma pauta que tem sim, eu acho que uma discussão, viu? Eles têm uma preocupação já há um certo tempo. Eu acho que o que acontece é que há uma distância muito grande entre a consciência acadêmica, vamos chamar assim, que existe sim sobre os efeitos disso, né? E que não é só um efeito. E aí também não dá para a gente colocar isso nas costas do urbanismo, por exemplo, né? Porque é toda uma conjuntura política, social, econômica de um país inteiro, né? É claro que o modelo, né, onde isso se realiza como construção, como cidade, contribui para isso, evidente, mas é uma conjuntura muito mais complexa, né? Mas o que há é uma distância entre o que se estuda, entre o que se constrói como consciência, né, e o que se realiza. Então, eu acho que a grande falta não é tanto uma carência de estudos, porque eles existem. O que falta é um empenho político de se reverter isso. Isso realmente é o que não existe. Então, realmente é o que você comentou. As diferenças são dois universos ali vizinhos, né? Um é o plano piloto, que se mantém intacto e protegido, e o outro é o universo das cidades satélites, que realmente é uma população gigantesca e que são cidades que também, em grande parte, foram planejadas, né, na sua origem, porque o DF federal inteiro, né, lógico que compartilha desse princípio, mas que foram tendo desenvolvimentos e crescimentos completamente descontrolados, né, e então são objetos, devem ser objetos, sim, né, de estudos, como você falou, continuar sendo, mas acima de tudo de realizações, porque são os lugares de emergência, né, onde realmente alguma coisa precisa ser feita. Sim.
Então, eu acho que a partir de Brasília, né, e aí é um pouco essa montanha-russa, né, da reportagem, porque a gente parte de duas coisas modernas, né, autenticamente modernas, para dois projetos muito diferentes, né, que não são, né, dessa escala, mas que são relevantes, né. Eu acho que numa certa ordem cronológica, o Parque La Villette do Bernard Tschumi vai aparecer e esse é um projeto emblemático para a história da arquitetura, né? O Parque La Villette acho que vale recuperar a sua relevância para o pensamento da arquitetura primeiro, porque é um concurso que se realiza no início da década de 80, do qual participam muitas, né, equipes que naquele momento não eram consagradas, né, como figuras e arquitetos e arquitetas, né, se consolidaram enormemente, né? Então, claro que grandes figuras participaram, mas figuras que naquele momento eram jovens inauguraram caminhos da arquitetura, né, que hoje ou nas últimas 2 décadas a gente vê como dos mais emblemáticos. Então, só para dar nomes, né, dos maiores, né, além do Bernard Tschumi, duas outras propostas chamaram muita atenção naquele momento. Uma era da Zaha Hadid e a outra era do Koolhaas, né, do Ren Koolhaas, que são 3 propostas que são estudadas até hoje exaustivamente, por mais que 2 delas, né, não tenham sido realizadas, né. Então, para o pensamento arquitetônico, a ocasião do La Villette é muito importante e que inaugurou por um viés, né, e se concretizou pelo menos aqui na obra do Tschumi, o que era o pensamento desconstrutivista, né, e que, lógico, já nascia anteriormente a partir de uma série de obras, né, teóricas e acadêmicas, com outros nomes, né, tendo Eisenman como um dos maiores pesquisadores desses novos horizontes, e o Tschumi é um professor naquele momento que tem um exercício acadêmico predominante, mas que se lança aí numa proposta projetual e tem êxito, e vence, e acaba se dedicando por, não me recordo exatamente, mas mais de 10 anos, né, a essa obra que demora um tanto para se concluir. Então, a primeira coisa a se destacar é isso. E por que eu estou dizendo isso, né? De novo, quando a gente chama o tema da reportagem, que é o caminhar, a proposta do Parque La Villette do Tschumi tem isso, de novo, né, na sua estrutura primária conceitual. E o que é interessante é que ela não é, né, como eu comentei, é um exemplo dessa proporção inaugural, né, do desconstrutivismo. Ela se pauta por critérios completamente diferentes do que predominava até aquele momento, que eram os critérios clássicos, quase, da modernidade. Então, o Tschumi vai começar apresentando assuntos muito dispares, né, da hegemonia do pensamento moderno. Vai falar, sem dúvida, né, da questão dos eventos, que é um conceito, né, que se consolida, né, na sua teoria e na sua obra, ou seja, evento como espaços, né, não programados. Então, imagina, né, se a gente está falando de Brasília, onde tudo é programado, tudo é certinho, tudo tem o seu lugar, né, a sua função, e ela é imutável, né, ela não tem nenhum tipo de flexibilidade, ela é aquilo. No caso do Tschumi, no Parque La Villette, o que se inaugura ali é o contrário, é o espaço do não programado, ou seja, a constatação de que a cidade, ela tem, e a dinâmica, né, de uma sociedade, ela é pautada pelo imprevisível, né? Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a arquitetura e o urbanismo lida com o que a gente não consegue prever, né? A arquitetura, ela sempre ou pelo menos até um certo momento da história, sempre foi um instrumento de previsão e de determinação do que deveria acontecer num certo lugar. Então, o que é muito interessante do Parque La Villette, e por isso aí também existe um tempo do próprio amadurecimento do parque após a sua realização, é uma obra estranha, sim, né? Ela é uma obra estranha, não no seu sentido estético só, mas no seu conteúdo ético e conceitual. Ela é muito inovadora nesse aspecto, ela é muito inusitada. Então, como é que a gente tem ali um lugar que não está
digamos, totalmente consolidado nas suas funções. Como é que é isso, né? A gente não está habituado a isso, é estranho até hoje, né? Para muita gente. Então, esse é um lado muito bacana do Parque Lavilete. E ele, de novo, né, ele vai usar conceitos como esses que eu estou falando, do evento, da não programação, a questão das camadas, né, de entender que quem for estudar mais depois desse projeto, ou para quem estudou, relembra, né, de como há uma construção complexa do espaço, ou seja, não é mais o desenho pelo desenho. O desenho acaba sendo resultante de uma série de estratégias. E a gente vai ver camadas onde essas camadas são definidas, por exemplo, pela ideia de parque, como parque mesmo, e primária, né, de um lugar contemplativo, de prazer, de ócio. Mas a gente tem outras camadas, né? A gente tem camadas de percursos que são não meros circuitos, né, mas pelo contrário, é o que ele vai colocando, né? A maneira que esses percursos se constroem permitem apropriações que são imprevisíveis, mas às vezes eles vão estimular o acúmulo de muitas pessoas, de poucas pessoas, mas que não são previamente definidos, né? E por fim, tem um dos grandes emblemas do projeto, né, que são aquelas caixinhas vermelhas, conhecidas como folis, e que são realmente construções arquitetônicas muito singulares, porque são elementos construídos que primariamente não tinham função, né? Mas elas tinham sim um apelo estético, né? Porque cada elemento desse é muito diferente entre si, você não tem nenhum igual, e olha a diferença do que a gente estava falando agora do Fruit Evil, né? Enquanto tudo era igual, aqui tudo é diferente. E esses elementos não tinham uma função primária definida. Pelo contrário, eles se colocavam como construções que, ao longo do tempo, e esse ao longo do tempo é até hoje e eternamente, vamos dizer assim, né, pode ser transformado. Olha a diferença, né? É muito diferente. Entender que aquela construção, ela hoje pode ser um bar, pode ser uma lanchonete, pode ser uma loja, pode ser um salão de festa, pode ser uma igreja, pode ser o que for, não importa. E aí vem, para finalizar, né, a própria conceituação do Tchumi, aqui de modo muito rápido e breve, né, mas enfim, o importante, para além dessa flexibilidade, é que a organização desses folis, né, desses volumes e dessas arquiteturas, dessas construções, é algo que importa tanto quanto, né? Ou seja, elas não são objetos solitários, pelo contrário, elas dependem umas das outras. Então, qualquer coisa que eu faça em uma afeta a outra. E isso não deixa de ser uma metáfora muito sutil em relação às próprias relações dinâmicas urbanas e humanas, né? Ou seja, tudo tem um efeito sim no outro. Então, de novo, é um pensamento complexo, no sentido não do difícil, mas complexo no sentido de absorver muito mais camadas, né, e critérios do que a modernidade pretendia assumir, né? E aí é como o Satoshi falou, né? Todo mundo tinha que ser igual, né? Havia modelo, né? Um modelo sempre idealizado de como as coisas deveriam acontecer. E aqui no Lavilete é o contrário, né? E é interessante porque o desenho do parque, a hora que você entra, né, e conhece um pouco mais, quem tem a oportunidade de visitar, é óbvio que essa vivência é ainda mais consciente, né? Por mais que existam alguns eixos organizadores, o resto do parque ele é muito livre. Você não tem percursos tão definidos assim, né? E isso eu acho que, de novo, também é uma ênfase nesse aspecto da liberdade, de que cada um deve construir o seu próprio percurso, né? E pelo contrário, não é um jardim francês, né? Enfim, esse projeto está em Paris, né? Só para usar esse espelhamento imediato, não é um jardim francês onde os canteiros todos são desenhados para que a perspectiva seja aquela, para que o caminho não, né? Não existe essa definição. E lógico, isso provoca na gente uma surpresa e uma até mesmo insegurança, né? E é sobre isso que ele está falando, é sobre isso que todo esse momento da história da arquitetura também vai buscar falar, né? Não só o Tchumi, mas uma série de outros arquitetos vão falar sobre essa dimensão do indeterminado, né? Daquilo que não é controlável e como a gente tem que lidar com isso no mundo contemporâneo, porque o mundo, a partir de um certo momento do século XX, passa a ser assim. Ele passa a ser algo indomável. A gente
não consegue dominar nem no âmbito, né, conceitual, muito menos no âmbito prático e real, onde as coisas acontecem, né? Então é uma obra também muito significativa nesse aspecto, e de novo, né, se a gente pega só essa fração que é a ideia do caminhar, da errância, ela é uma metáfora incrível, né, do mundo contemporâneo. Eu acho que além da questão da errância, todos, mas esse em específico, eu acho que o último também tem muito espaço para a questão, né, do percorrer e percorrer sem destino, né? Além do percorrer, o percorrer sem destino. E é muito quando você já falou, né, da questão totalmente o avesso do que era o lema da forma-função, né? E é muito interessante o como isso é o que você falou, é complexo, não no mais ou no menos, mas o pensar ter esse raciocínio a partir dessa outra forma, né, de ver as coisas, como os vazios, né, o silêncio incomoda. Por que será que o vazio incomoda? A não definição em alguns sentidos incomoda, né? Incomoda, mas não negativamente. Pelo menos para mim, quando eu tive a oportunidade de estar nesse parque, talvez por ser a primeira vez, quem já frequenta por muito tempo, essa experiência talvez possa se diluir e com certeza ir mudando, mas era aquele desejo de para tentar entender e a liberdade de poder interpretar a minha forma. É realmente muito interessante como esse projeto nos permite, né? Nos permite em vários sentidos. Sim, sem dúvida. Eu acho que é exatamente isso. E é bonita essa vivência, né? Que você retrata quando você vai e você tem essa percepção. Eu também, enfim, eu visitei esse parque uma vez, então é muito difícil falar da dimensão que ela tem para quem convive cotidianamente, né? O que a gente sabe disso é lendo e às vezes conversando com pessoas que têm essa vivência, mas eu acho que é bem isso. E esses projetos que são muito vanguardistas, né? Eles demoram tempo para amadurecer na nossa cultura. É natural isso. E o Parque La Villette, eu acho que ele tem outras condições, porque ele é um elemento articulador não só da cidade, né, e está numa parte de Paris que demandava esse tipo de reconstrução, né, do contexto, e ele demorou muito para ser realizado, e ele, como eu estava comentando anteriormente, além de construir novas relações entre aquilo que está ao redor, ele também dependia de alguns elementos muito importantes que já eram previstos, né? Como a Cidade da Música do Port Saint Parc, que está numa das pontas. Depois, a Filarmônica de Berlim, que é uma obra que ficou pronta recentemente, feita pelo Jean Nouvel. E o próprio Matadouro, que é uma das construções nevrálgicas ali do parque, que demorou muito para ser reformada e passou por uma reconfiguração plena. Tem o Museu de Ciências, que também está num outro extremo, ou seja, isso é muito bonito do parque, porque ele não é autossuficiente, né? E ele é um agente de conexões, de novo, urbanas, no sentido infraestrutural, mas também simbólicas no que ele é como cultura, né? E é uma situação, que a gente, só para tecer um paralelo, para ficar mais familiar, parecida com o que a gente tem o Parque do Ibirapuera, que é um parque, mas que tem uma série de instituições culturais dentro dele, né? A diferença é que no Parque La Villette, enquanto no Ibirapuera, né, esses elementos estão inseridos dentro do parque, no Parque La Villette eles estão quase sempre na sua periferia, né? E naquele limiar entre dentro e fora do parque. Então, o que acontece? O parque ele tem que ter, sim, uma autossuficiência, né? Ele tem que, por mais que ele ligue, tenha essas relações todas, ele tem que se definir dentro da sua própria dinâmica, né? E isso que é bonito do desenho do Tio Mi, que vai tentar fazer com que todo território muito grande, né, não tenha hierarquias, por exemplo, né? E é onde entra mais um conceito, né, que eu estou também lembrando agora, que é a ideia do grid, né? Então ele estabelece uma malha ortogonal muito racional, mas que vai ter uma conotação muito diferente do que a racionalidade moderna, pelo contrário, né? É algo que busca, né, simplesmente construir uma noção de escala e de domínio sobre o lugar para que tudo esteja sempre ativado, né? Tudo esteja sempre provocado pela presença do indivíduo
entendido e né, de quem vai usufruir desse parque. Uhum. Enfim, né? E por fim, né, a gente tem um outro exemplo, né, flutuando nessa matéria de um modo inusitado, que é um edifício, né, e é uma faculdade de arquitetura, curiosamente, mas também só para contextualizar um pouco, eu acho que é um escritório de arquitetura dos mais importantes, eu acho que da atualidade, né, dos últimos. A obra do Lacaton e Vassal, da Anne Lacaton e do Jean-Philippe Vassal, que é um casal, é uma obra muito singular e que eu acho que vai cada vez mais assumir um reconhecimento elevado dentro do meio da arquitetura, porque é uma obra muito consciente do mundo contemporâneo no seu sentido dos esforços, né, desprendidos para a gente construir o que é o ambiente humano, né, tanto na arquitetura como na cidade. Então, é um escritório que pauta muito por isso, pela economia, né, não só no sentido literal do dinheiro e do recurso, né, óbvio que está inserido, mas a economia dos esforços, né, entendidos como uma coisa mais ampla possível, né, o esforço de a gente falar, olha, uma coisa pode ser tantas coisas ao mesmo tempo, né, por que a gente precisa se desprender? Então, é uma obra magnífica, assim, que quem não conhece, eu acho que vale muito a pena conhecer. E essa faculdade, né, a obra do Lacaton e Vassal, do escritório, se consolida com os projetos de habitação, né, mas essa obra é uma faculdade de arquitetura, ou seja, é um edifício institucional, e onde eles vão, né, buscar replicar esses mesmos princípios. Então, para quem olha, né, e estuda um pouco mais para além de uma foto só, vai ver que essa obra ela também tem um certo estranhamento, porque ela parece uma infraestrutura, né? Ela não tem cara, usando uma linguagem simplória, né? Mas o que eu quero dizer é que a sua dimensão estética ela é muito menos importante do que todo o resto. E aí vem também algo muito potente como reflexão, né? Porque na nossa cultura, cada vez mais a gente vê o culto ao inverso na pós-modernidade. É a imagem que importa, né? É a superfície, não só na arquitetura, né, em tudo, né, do corpo do ser humano até, claro, né, os edifícios, mas tudo que importa é a superfície, né, e essa é a primeira coisa que eles vão abrir mão, dizendo que, olha, o que importa não é essa imagem, mas é como o edifício se comporta. De novo, aí vem uma ligação com o To Me, né? E há uma herança aqui, não como linguagem, mas como pensamento, no seguinte sentido: mais do que a estética do edifício, o que importa é o que ele oferece como oportunidade de acontecer dentro dele. E nisso eles também estão falando que a não programação é o mais valioso, ou seja, é aquilo que a gente não consegue prever, né? É aquilo que a gente oferece como oportunidade para o que o outro nos diga, né? O que fazer ali, o que ele pode fazer ali. E isso é muito interessante, né? E quando o desenho da faculdade, né, do edifício de Nantes, tem eu falei do Rencurras, né, do concurso do La Villette, e olha só como nesse aspecto os projetos, por mais que não sejam construídos, eles deixam marcas, né? No mesmo período, na década de 80, houve um outro concurso em Paris para a biblioteca de Jussieu, que é mais na área central, onde a proposta do Curras e do Roma, né, do escritório, é uma proposta que transformou a história da arquitetura. E eu estou falando dela porque esse conceito, né, de um solo urbano, de uma fita, né, que vai construindo um caminho onde a gente chega da calçada da cidade até a cobertura do edifício por um caminho único, né, e aí, de novo, agora a gente está falando do caminhar, né, como uma fita contínua, né, uma espiral. Isso é algo que nasce com esse projeto do Curras na biblioteca de Jussieu, que é algo muito mais complexo, muito maior, mas que, sem dúvida nenhuma, a Anne Lacaton e o Jean-Philippe Vassal foram bebê dessa fonte, né, da história da arquitetura dos anos 80. E é o que a gente conhece. Então, isso ele vira realmente um percurso, né? E é muito bonito porque é uma estrutura grande, onde, vamos dizer, 50% só do que é construído é de fato ocupado pelas atividades da Faculdade de Arquitetura. O resto das áreas, elas podem ser ocupadas pelas atividades da Faculdade de Arquitetura ou não. E isso que é interessante. É um edifício que se abre para a cidade como uma máquina, né? Não no sentido da modernidade, de desempenhar uma função, mas pelo contrário, uma máquina a ser apropriada por quem ali estiver usando.
e do jeito que for, né? Então ela é muito indefinida, né? E isso é singular nesse aspecto, porque olha só a responsabilidade que qualquer edifício pode assumir. Isso é um recado muito relevante, porque eu posso estar fazendo uma faculdade de arquitetura, eu posso estar fazendo um museu, eu posso estar fazendo uma prefeitura, um hospital, um conjunto habitacional, o que for, mas eu posso, sim, através do seu desenho, oferecer coisas para uma dimensão pública e urbana que vão muito além do que deu origem àquele edifício. Não é porque eu estou fazendo um edifício de habitação que ele precisa se limitar a isso, né? Ele pode oferecer coisas para a cidade e essas coisas, de novo, às vezes são puros espaços para as pessoas, eventualmente, até mesmo andarem. E só isso, né? Andar até uma altura tal para ter uma perspectiva da cidade diferente, da paisagem, do lugar, ou não, acontecer, de fato, um evento lá dentro que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um show, uma feira, um casamento, uma palestra, não sei, mas enfim, de fato é para a gente não saber, né? E a dimensão do imprevisível que é a sua maior potência. É a gente saber que aquele edifício ele pode dar origem a coisas, né, inúmeras ao longo da sua existência. Esse projeto em específico, assim, pelo menos para mim, de todos, claro, cada um das escolhas que foi feita para essa matéria, né? Mas em particular esse eu achei muito especial, muito, muito feliz a escolha, porque eu acho que gosto muito de analisar dentro, claro, do possível para essas conexões como a arquitetura ela vem caminhando e acompanhando os movimentos mais diversos dentro da sociedade, né? E quando a gente vê escritórios, né, profissionais, arquitetos que através da arquitetura consegue mostrar que o que você falou agora no final, que é o que estava ficou muito marcado para mim, o não saber tá ok quer dizer assim, faz parte, por que não? Porque a gente não precisa saber tudo, e da forma como isso é representado, materializado através da arquitetura, eu pelo menos fiquei impressionada, assim, admirando mais ainda o trabalho dele, e eu acho que resume muito o conceito que essa matéria quis trazer, né? E essa relação eu acho fantástica, não só esse tema, mas como outros que a gente consegue ver, e mostra o quão a arquitetura ela é importante para a construção de novos, sejam formas de relação, de trabalho, de que for, de pensar, de paradigmas, e esse exemplo eu achei fantástico. Não, sem dúvida. De acordo total, Elisa, eu acho que é isso mesmo. E tem uma coisa que você falou, né? Pelo menos na minha opinião, né? E isso é uma discussão muito interessante porque é algo que eu também tento levar não só no âmbito da faculdade, né? Mas também no momento que a gente está fazendo projeto, né? E é interessante como essas discussões acontecem nos dois universos, né? Tanto no escritório como na faculdade. E na faculdade é muito interessante ver a receptividade de uma juventude, né? Querendo buscar isso. E o que eu ia comentar a partir da sua fala é o seguinte: não é só que tudo bem a gente não saber, né? O imprevisível e o desconhecido. Não é só tudo bem, mas além disso é que ele é necessário, né? Sim. É importante a gente buscar momentos que a gente de fato não queira dominar, vamos chamar assim, né? Como definição e desenho do que é arquitetura, né? Isso é necessário cada vez mais, né? A gente entender que a parte onde as coisas não estão plenamente estabelecidas, às vezes é onde a arquitetura acontece de um jeito mais potente, né? Isso é uma afirmação do Bernard Tschumi, né? Em vários dos seus textos, é algo muito importante de se destacar, né? Isso, ou seja, há um pensamento por trás, há toda uma especulação teórica que leva a um pensamento como esse, mas a gente vê materializações disso acontecendo, né? Mesmo em São Paulo. A hora que a gente pega, talvez o exemplo mais emblemático, né? Que é o vão do MASP, é muito difícil imaginar que a Lina tenha antecipado ou previsto tudo que ali acontece ou que aconteceu desde a existência do MASP, né? Impossível, né? Impossível. E ainda bem,
né? Porque ali vão continuar acontecendo coisas completamente novas. E o interessante é a potência do espaço de conseguir absorver tudo isso que é novo, né? Um outro exemplo que a gente é muito privilegiado de ter, né? E qualquer um que vem para São Paulo se impressiona, é a Marquise do Ibirapuera. Ou seja, né? São lugares que não têm funções, por mais que a gente fale, nossa, a Marquise do Ibirapuera serve para conectar os edifícios que estão... isso é uma razão, enfim, né, consequente de todos os outros potenciais que aquilo tem, não de ligar, mas de abrigar, né? E de novo, o desenho não determina nada, né? Ele, claro, ele condiciona algumas coisas, mas é pautado por uma liberdade plena do que ali pode vir a acontecer, né? Então, nesse aspecto, em São Paulo, a gente tem o privilégio de, né, eu estou citando dois, né, que são os mais emblemáticos, mas desses dois exemplos muito especiais de lugares que têm essa magnitude e essa potência. E aí, bem interessante lembrar que os dois são, né, da era moderna, então... É curioso mesmo. Exatamente. Eu acho que é muito bem colocado, né? O que nos leva também, né, a sempre pensar que é preciso cuidado, né, nas nossas afirmações genéricas, porque eu estava comentando ali de Brasília, né? E a mesma coisa do Proud Eagle. Por mais que ali seja, né, um ápice da falência de uma série de conceitos e valores, por outro lado, não nos deve impedir de revisar e de reconhecer aquilo que cada momento da história nos trouxe como algo realmente incontestável e positivo, né? Exato. E é realmente isso. A gente tem esses dois ícones que são de arquitetos, como você falou, fundamentalmente modernos, né? Mas que com olhares sensíveis já a esse tipo de situação. Concordo com vocês, assim, não tenho muito a acrescentar, né? Sou super fã dessa questão da liberdade, de dar liberdade para as pessoas usarem os espaços da forma que quiser. E eu acho que a Avenida Paulista aqui em São Paulo acho que é um exemplo, né, de como as pessoas conseguem usar o espaço só de estar a avenida solta ali, né, e as pessoas criam as coisas ali aleatoriamente, mas de uma forma que eu acho que faz com que a cidade se envolva, né, abrace aquela causa. E acho que a arquitetura daqui para frente tem que ser pensado muito dessa forma, né? Isso é uma opinião minha, porque eu acho que tem que pensar em espaços que precisam ser mutáveis, né? Precisa ter essa dinâmica, porque eu acho que a evolução humana corre mais rápido que as construções, né? Então acho que conforme o tempo vai passando, mais rápido isso vai acontecer. E a construção acho que não tem como a gente falar, daqui 10 anos esse prédio aqui virou um trambolho, vamos demolir e fazer um novo, sabe? Então acho que precisa ter esse pensamento de pensar que de repente hoje é uma escola, amanhã pode não ser, né? Assim como você trouxe o exemplo da habitação, que de repente amanhã pode ser um hospital. Então acho que precisa ter esse pensamento já nas construções atuais, para que no futuro não tenha tanto esses problemas, que a gente possa entender que vai acontecer, sabe? Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Também concordo integralmente. E essa questão, né, do tempo das coisas, de arquitetura ela demorar, é muito pensar nisso também, porque por mais que tudo seja instável hoje, cada vez mais, e passageiro, né, a gente já continua lidando com uma dimensão que tem um certo tempo, só que deve ser pensado de outro jeito, né? Não o tempo estático e das coisas definitivas, mas das coisas que vão se transformando, né? E de novo, eu acho que o lado mais potente nisso e a ser respeitado é essa dimensão democrática, no sentido de que é necessária, sim, a enaltação de uma liberdade, né? Hoje, cada vez mais, a gente tenta conquistar isso, que é uma equivalência, né, dos espaços, né, políticos, sociais, e que a cidade também é parte, mas que a arquitetura seja capaz de absorver isso, né, de promover uma democracia a partir daquilo que ela também, né, pode contribuir para essa revolução, no fundo, né, que é muito do que a gente, né, vê
mais do que emergencial hoje, ou nas últimas décadas, de uma permissão para a diversidade humana, e isso é muito importante, né? Para que todos consigam conviver e desfrutar de espaços equivalentes e simultaneamente, aliás, isso é muito importante, né? Que a convivência seja possível e que as diferenças possam, de novo, né? Coexistir no mesmo espaço, e são o que às vezes ações como essas que você comentou da Paulista, né? Que é muito sutil, se a gente for pensar, não tem nada ali construído como a mudança, a não ser, né, não entrar carro. É isso, né? Não tem nenhum artefato para além de cones, e é isso, aquele lugar é outro. Então eu acho que são, né, e a gente de um jeito ou de outro está sempre falando aqui desse caminhar, né, de entender que é a gente andar livremente pela cidade e desfrutando de situações que construam nossas memórias, né? Que eu acho que aí está talvez o desfecho mais importante, que vai construindo identidades e que vai construindo experiências, vivências, e que isso talvez seja o que define o ser humano, né? O planejamento urbano de Curitiba tem sido referência nacional desde o projeto desenvolvido ali pela equipe do Jaime Lerner, ali no início dos anos 70. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas até hoje é comum a gente ter nesses levantamentos de pesquisas Curitiba sempre em primeiro e, no pior dos casos, ali até terceiro lugar, assim, quando o assunto é urbanismo no Brasil. E para falar um pouco mais sobre essa notícia que saiu no Gazeta do Povo, com o título Planejamento Urbano de Curitiba é o melhor do Brasil, aponta ranking de 2019, a gente convida a arquiteta que dispensa apresentações, pelo menos para a gente que é do mundo da podosfera, que é a Renata Diniz, do Arquipapo. Olá! Então, primeiro quero agradecer o convite para participar do Arq2P, principalmente nesse formato que eu estou achando super bacana, parabéns, para a gente comentar um pouco de atualidades, né? Porque como estamos falando de notícias, né? A gente está muito comentando o que está acontecendo agora. E como você falou, essa questão do urbanismo de Curitiba, do planejamento urbano de Curitiba, ele é muito famoso por diversas razões, por vários méritos e também por vários questionamentos a partir desses méritos. E eu tenho a impressão que esses veículos de captação sempre, quando sai alguma coisinha, conseguem puxar e isso chama atenção, né? E claro que a Gazeta do Povo, que é quem está vinculando essa notícia, é daqui, né? É daqui de Curitiba. Sim. E então, ainda mais, dá para puxar a sardinha um pouquinho mais do nosso lado. Eu quis comentar muito essa notícia, muito mais como moradora da cidade, também como arquiteta, do que como especialista, que não sou, né? Não sou especialista diretamente da área de urbanismo e não tinha profundo conhecimento desse ranking da Urban System. Mas foi legal o convite, porque daí fui olhar como é que era feito. Toda vez que tem essas questões de ranking e de lista, é um negócio que dá muita audiência. Quando a gente vai... melhores praias, né? Melhores presentes de Natal. As pessoas gostam de lista. E quando é negócio né, nesse caso aqui, o ranking também chama muita atenção. Então, o ranking que essa notícia traz, que se baseia, é um ranking de Smart Cities, Connected Smart Cities. E foi a última lista de 2019, né? Que a Urban Systems fez. Como toda lista, ela é baseada em alguns indicadores que eu achei interessante, que foram eles que criaram essa metodologia, e são diversos indicadores de diversas cidades brasileiras e baseado em outros dados de outros países do mundo, outros indicadores. Até eles trazem no site, agora eu não estou conseguindo localizar aqui, que é uma visão uma versão tropical de indicadores urbanos, assim, né? Porque esses conceitos também, o que é Smart City? Sustentabilidade, né? Existem alguns conceitos hoje que eles são tão difíceis de falar exatamente o que é, né? Sim. Então eles trazem esse Connected Smart Cities, mas nesse sentido, porque tem vários parâmetros que, na visão deles, tornam essas Smart Cities, né? Essas cidades inteligentes. Sim. Então, são 70 indicadores que eles têm, e esses indicadores criam, se eu não me engano, 11 categorias para o ranking, né? E uma delas é essa, que é o urbanismo, que é o que Curitiba ganhou o primeiro lugar nesse último levantamento. O que é interessante? Para avaliar o ranking, né, nesse item urbanismo, o que eles levam em conta?
contas. Indicadores de relação automóveis por habitantes, ônibus por habitantes e outros modais, então indicadores de mobilidade, porcentagem de atendimento urbano de água, esgoto, e diversas leis, como leis de uso e ocupação do solo, plano diretor, né, operação urbana. E nessas leis, principalmente pelo que eu vi na metodologia, eles se questionam, principalmente, como eles não têm como fazer uma avaliação qualitativa dessa legislação, eles analisam o tempo que ela está vigente, se ela está dentro daquele prazo, às vezes, de renovação adequado, né, de 10 anos, no caso do plano diretor, ou se ele é mais recente, partindo do pressuposto que legislações mais recentes vão estar mais de acordo com as diretrizes atuais, assim. Outro item que eles levam em consideração é despesas com urbanismo. Isso eu não consegui entender bem como é que é feito o cálculo, mas é basicamente quanto que o município está investindo com urbanismo e a porcentagem da população em baixa e média densidade. Então, eles pegam esses vários indicadores e atribuem um peso para cada um. Alguns vão ter peso 1,5, outros meio, outros 1, e somam esses itens para determinar esses parâmetros, né? E daí Curitiba, nesse item de urbanismo, acabou ganhando como primeiro lugar. Então, o que eu acho importante de destacar? Primeiro, como eles mesmos apontam, isso não é qualitativo, né? Então, é quantitativo. Até que ponto que você falar que uma legislação ou você ter ou não um certo item é o que dá para indicar tudo, porque como que isso está distribuído em todo o território, né? Como que essa situação está conseguindo ser aplicada em todo o território municipal. Mas eu entendo também que quando você está falando que você quer um indicador matemático, você precisa determinar algumas coisas, né, para medir. Então, eu entendo as limitações, mas do meu lado de moradora, que eu faço essa análise crítica. Sim, tem bons indicadores em vários aspectos, mas até que ponto que isso está distribuído igualmente no território? Vocês em São Paulo aí com certeza podem falar ainda mais. Quando você está falando de cidades maiores, assim, é difícil você falar que aquilo está distribuído de maneira igual, né, em todo o território urbano. Na verdade, acho que comparar com São Paulo são dimensões um pouco diferentes com Curitiba, né? Acho que, é muito diferente. Trazendo algumas curiosidades, né, do levantamento aqui, ele fala que 100% da população tem atendimento de água e esgoto, né, por exemplo. Que em São Paulo eu acho que é quase que impossível isso, né? Não sei se esse número também é real em Curitiba, até me surpreendi com 100%. Porque eu também acho, mas eu não sei se isso não são dados da cidade legal, digamos assim, sabe? A cidade que existe perante ao poder público, assim, ocupações irregulares, não sei. Exatamente. Talvez não estão aí, né? Porque na minha cabeça, assim, né? Tipo, Curitiba não tem favela, não tem moradia em situação irregular. E tem, claro que tem. Então é quase que um paraíso aí, né? Tipo, não, aqui eu tô aqui na perfeição aqui. Tá faltando só o mar pra eu olhar daqui da minha janela. Então, como é que chega nesse 100% numa pesquisa dessas, né? Outra curiosidade também que eu achei aqui é que 100% da população da área urbana vive em área de médio e baixo adensamento, né? E que pode ser ok, mas depois ele coloca o que permite equilíbrio no acesso de recursos urbanos básicos como moradia e transporte. Então, eu não sei até que ponto o transporte consegue chegar numa extrema periferia que consegue dar acesso para as pessoas trabalharem no centro, né? Então... na verdade, isso foi um ponto interessante de você falar e também me chamou a atenção, assim, porque tem uma questão bem clássica aqui que a gente discute muito em Curitiba, que é o transporte de massa. Curitiba ficou muito famosa pelo BRT, né, que é o verticulado, que ele circula nas canaletas exclusivas, e a ideia disso, quando ele surgiu, foi ter o adensamento na via do expresso, que é a via do verticulado, né, ter o adensamento de moradia, de comércio e serviços através do plano massa, e essa grande densidade pode usar o transporte de massa que está ali na beira de onde você está morando. Só que o que acontece? Mercado imobiliário, né, pelo custo da moradia, quem mora hoje nas zonas mais periféricas da central e que estão mais imediatamente localizadas no anel do centro, nessas vias de transporte coletivo, não é quem está usando o transporte coletivo, né? São pessoas que já têm seu veículo próprio. Então, as pontas lá, que aqui em Curitiba é muito lá no eixo sul, no eixo norte, que estão carregando lá nas pontas do sistema que estão usando em todo ele. Então, realmente isso que você falou, não é igualmente distribuído. E Curitiba tem uma particularidade do seu planejamento urbano também, que
com a população de mais baixa renda, principalmente a partir da década de 70, ela foi ocupando mais a região metropolitana. Então, a gente vê mais ocupações irregulares mais na região metropolitana de Curitiba do que em Curitiba em si. Né? E isso também é periférico, né? Então, realmente, o transporte coletivo tem que chegar lá nas pontas para trazer todo mundo para as zonas centrais. Mas quando o Jaime Lerner estava no governo, ele não fez a extensão desse sistema metropolitano que vocês chamam? Ele tem um sistema integrado metropolitano, só que, assim, como a gestão da região metropolitana, ela é de atribuição estadual, né? Uhum. E os municípios municipais. Então, isso tudo demanda muito de os governos estarem de acordo, né? O prefeito do município polo e o governador. Na gestão anterior, por exemplo, agora recente, existia uma tarifa integrada, né, de região metropolitana e o polo aqui, Curitiba, que foi quebrada na gestão anterior, por várias questões, mas era uma questão bastante política, né? Sim. E agora está voltando a se integrar essa tarifa, porque agora os governos novamente estão de acordo. Porque é um diferencial do sistema que nos terminais de ônibus você pode integrar a tarifa, né? Você pode trocar de ônibus sem precisar pagar uma nova tarifa. Em São Paulo tá mais ou menos assim, né? Se for de trem, né? Trem, metrô não, que é só municipal, mas trem que atravessa municípios, é como se fosse um valor integrado ali, né? Então você consegue fazer tudo com uma tarifa só. Mas quando é ônibus, você faz tem os intermunicipais, mas quando você desce para pegar um outro, é como se pagasse uma nova tarifa, ou tarifa reduzida, né? Enfim. Mas que funciona meio que pagando uma nova tarifa. E que é muito questionado aqui também, né? Porque assim como aí, eu acho, as cidades metropolitanas aqui que estão em volta, ela na verdade é muito mais um suporte para a cidade, para a metrópole aqui, do que de fato essas cidades produzirem seus próprios empregos e, enfim, sobreviver sem São Paulo, sabe? Então acho que acontece mais ou menos aí, né? Essa relação com o município polo, assim. Então, até é engraçado hoje em dia a gente falar das cidades que estão inseridas em contexto metropolitano isoladamente, né? Sim. Porque até se falar, Curitiba ganhou X lá no ranking. Tá, mas e esse contexto metropolitano, né? Eu acho que realmente é uma análise bem importante, porque é um organismo junto, né? Principalmente, aqui em Curitiba tem o primeiro polo, assim, o primeiro cinturão, acho que é quase em todo lugar deve ser assim, tem um primeiro cinturão de municípios que ele tem muito mais relação com o polo. Apesar da região metropolitana formal ser bastante extensa, né? Ela vai até a divisa de Santa Catarina e até a divisa de São Paulo. Mas os municípios que estão logo ao redor, eles têm uma relação muito, muito intensa com o polo aqui. Então, é engraçado você pensar em fazer análises separadas hoje em dia, né? Com o Estatuto da Metrópole, a tendência era começar a discutir isso mais metropolitanamente. Mas como isso acaba esbarrando nessas questões que a gente estava falando de partidos e política e gestões, é complicado, né? Até os prefeitos de cidades vizinhas não enxerga como um aliado se não for do mesmo partido, né? Então vira uma coisa bizarra, assim, né? Então, tipo, a gente tem o ABC aqui, né? Que é, enfim, um polo importante industrial aqui do lado de São Paulo, mas que eles três ali, o Santo André, São Bernardo e São Caetano, quase que a vida inteira foi muito independente de São Paulo, né? E que é um absurdo, né? Que deveria, na verdade, ter uma conexão com São Paulo muito maior. Mas as pessoas, tipo, em termos de gestão, sim, mas em termos de quem tá em um e quem tá em outro, é a mesma pessoa, né? Trabalha de um lado, mora do outro. Então, médio, consome, né? Médio? Porque eu cresci ali na divisa com o Santo André, né? E o pessoal do ABC, ele tem muito senso de pertencimento, coisa que São Paulo não tem, né? Tirando algumas regiões mais específicas, né? Pessoal da Moca, pessoal da Lapa, ali que são mais... tem suas características. O pessoal do ABC também é assim, né? Eles têm esse senso de falar, não, a gente é do ABC, a gente quer ser melhor que São Paulo, sabe? Então teve um período ali que eles fizeram até uma boa gestão quando as três cidades ali estavam falando a mesma língua. Aí depois que não, aí teve as cagadas lá, enfim, teve os problemas políticos e deu uma atrasada nos municípios e agora meio que tá retomando. Mas teve um momento muito bom, assim, do ABC. Exatamente. E tem que fazer um destaque curioso aqui nesse ranking, porque Curitiba foi o número 1 aqui na questão do urbanismo, né? E o 20º município foi Telêmaco Borba, que é a cidade que eu nasci aqui no interior do Paraná. Então, olha, eu tô aqui contemplada na lista aqui, ó, no primeiro e no 20º lugar. Eu acho muito engraçado, porque é uma cidade muito pequena. Mas Paraná é um estado
curioso, assim, também, né? Se você pegar de uma forma geral, tem muitas cidades do Paraná que tá nesse ranking, né? Tem bastante cidade do Paraná mesmo. Tipo, Norte e Nordeste esquece, né? Quase zero, assim, né? São raríssimas as cidades. Mas Paraná impressiona pela quantidade, né? Até aqui no relatório mesmo o relatório de fato, ele destaca, né, que são as cidades do Sudeste e as do Sul, que são as com maior índices nesse item, né? E no começo lá do relatório ele fala que dificilmente uma cidade ela se destaca em várias coisas, assim, né? Em geral, as cidades elas são melhores em alguns itens e piores em outros. E esse aqui é um grande chute meu. Como um dos parâmetros lá é a questão da legislações de uso do solo, essas legislações de planejamento urbano em geral, são uma nota importante para esse índice, eu acho que aqui no Paraná existe uma atuação grande para a renovação de plano diretor pelo Paraná Cidade, que é um órgão do Estado. Assim. Mas, tipo, um grande palpite meu. Talvez seja um desses fatores que esteja influenciando nesses índices. Pode ser. Né? Porque, realmente, como não é qualitativo, é quantitativo, tem muito a ver com isso. O que eu acho legal também, porque quando eu entendo pouco de gestão, assim, mas quando tá falando de uma empresa lá, você precisa ter indicadores para você avaliar onde é que você vai melhorar, né? Onde é que você precisa atacar. Apesar de falar assim, mas será que esse dado representa? Será que esse dado não representa? Eu acho que algum dado tem que ter, né? E acho que é importante pelo menos tentar fazer do que não fazer, né, também. Exatamente. E, sei lá, tipo, não sei se rola uma parada assim, se comparar com o município, assim, não, que nem você falou no caso do ABC e São Paulo, não, preciso ser melhor aqui, então deixa eu ver como é que eu vou melhorar meu parâmetro. Gerar uma competição saudável. De repente pode ter mesmo uma rivalidade, né, entre cidades aí. um outro podcast que eu ouvi, que o cara ele é de Calgary, no Canadá, assim, ele falou que ele tinha uma música, que ele gostava da cidade, depois ele descobriu que várias cidades tinham a mesma música, não era, só mudava o nome da cidade no hino e tal. E daí ele foi conversar com o autor da música, ou com um jornalista, não lembro bem quem que ele falava na história. Ele falou, qualquer cidade pode ter essa música, menos Edmond, eu acho que era outra cidade. Ele falou, essa não, porque era cidade rivais, assim, sabe? Competiçãozinha, assim. Pode ser que sim. Que nem o pessoal do ABC ali, né, que tava comentando. O pessoal zoa muito quem é de Mauá e principalmente de Mauá, né, que é uma cidade vizinha também. Eles ficam chamando que eles são índios, né, que eles são muito atrasados, que existe uma rivalidade, tipo, desnecessária e nem sei onde surgiu isso. Quando eu tava na faculdade, eu fiz um intercâmbio pra Argentina e eu morava numa cidade que chama La Plata. E é a capital da província de Buenos Aires, na verdade. E o pessoal na Argentina, eu tenho a impressão que na Argentina como um todo, assim, ninguém gostava muito da província de Buenos Aires, assim, achava que era todo mundo meio de nariz empinado. E daí, lá na província de Buenos Aires, ninguém gostava de quem morava em Buenos Aires mesmo. Acho que a pessoa é mais metida, não sei. Daí lá em La Plata a galera, não, mas essa pessoa é de Buenos Aires, não tem nada a ver. Achava bem engraçado isso. Aqui eu não sei se tem muito isso. Eu acho que não consigo pensar. Pelo menos eu cresci vendo uma rivalidade São Paulo-Rio. Isso eu acho que tem bastante. É verdade. Tipo, carioca não presta. Assim como o carioca fala a mesma coisa dos paulistas, né? Então acho que existe só essa rivalidade, pelo menos que eu saiba, assim, mais de competitivo, assim, né? Não de zoeira, assim. Pode ser mesmo, engraçado, né? E são cidades tão diferentes, né? Só por porte mesmo. Sim. E características, né? Não tem nem como comparar uma cidade com a outra. Eu adoro São Paulo. E eu adoro o Rio. Eu sou time São Paulo aí nessa competição aí. Eu acho o Rio uma das mais bonitas, assim, que temos. É bonita mesmo. Bonita mesmo. Incomparável, assim. Incomparável, mas é verdade. Em termos de belezas, assim, é muito impressionante. Muito, muito impressionante. Mas eu, claro que também vou dar pitaco aqui sem entender muita coisa. Em termos de mobilidade urbana, de ocupação por diversas questões, o Rio de Janeiro é dificílimo, né? A topografia, a situação geográfica, o negócio é complicado de resolver. É que eles não têm muito pra onde ir, né? Só tem um eixo. Exatamente.
né? Então eles ficam meio que presos naquilo e se tem trânsito, não tem pra onde ir, né? É bem complicado. E São Paulo também pela escala, né? É um outro problema gigantesco pela escala. Sim. A vantagem de Curitiba talvez também seja isso, assim, porque Curitiba tem uma escala bem palpável. Até ontem mesmo, acho que eu estava conversando com os alunos meus que falei assim, cara, é impressionante como aqui em Curitiba, para qualquer lugar que eu vá, eu conto que eu vou levar meia hora. Ah, preciso lá não sei aonde e tal. Ah, beleza, deixa eu sair meia hora antes, tá beleza, sabe? Aqui em São Paulo é 1h30. É, exatamente. É uma outra parada, assim, é muito diferente. Então, de certa maneira, é mais simples você falar de planejamento, de mobilidade, numa escala um pouco mais palpável, né? Claro que quando você coloca a região metropolitana na história, a gente realmente fica bem grande, mas é uma escala bem mais fácil de lidar, assim, mais visível. Assim. E alguns outros municípios, São Paulo, né, claro, é muito complicado, mas e outros tipos de barreira, né, que nem questão do mar, ou uma geografia difícil, né, uma topografia que Curitiba em vários aspectos leva sorte, assim. Boa parte do Brasil, assim, tem muita sorte, né, só não tem uma boa gestão, né, só não tem um bom planejamento. Se tem algum planejamento, né, eu até tava fazendo tô fazendo mestrado agora, e, cara, é difícil voltar a estudar, né. Primeiro, só pra falar, parabéns pessoas que estudam muito, cara, porque é muito difícil. E eu tô fazendo uma disciplina de mobilidade urbana, e pela temática lá da disciplina eu tô desenvolvendo um artigo de os conflitos de rodovias, quando as rodovias atravessam o perímetro urbano, né, quando estão dentro das áreas da cidade. E questão de pedestres e ciclistas, e, cara, acontece muito, não é pouco município que tem rodovia, né, no perímetro urbano. Tanto porque o município vai crescendo até a rodovia, né, por indução ou por preço do mercado, imobiliário, enfim, vai crescendo, ou porque surge também, em função da rodovia. Daí eu estava tentando buscar artigos internacionais que tratassem disso, mas o que acontece? Em lugares que tem muito trânsito, você dificilmente encontra esse conflito de países que estão mais desenvolvidos, digamos assim. A Alemanha, que tem um grande uso de bicicleta, ou os países nórdicos, assim, né? Fala assim, beleza, como é que eles encaram isso? Tipo, não acontece. Nossa, quando tem trânsito muito pesado, de caminhões, né? Questões de rodovias mesmo, vai ser completamente segregada a parte da bicicleta. Ou de pedestre, né? Porque a velocidade, eu acho, pelo pouco que eu tô pesquisando, assim, né? Porque quanto mais, um pouquinho que se aumenta a velocidade, o risco de acidente fatal já é muito grande, com ciclista e com pedestre. Não, mas é curioso mesmo isso, né? Eu não imaginava que fora do Brasil, em talvez países mais evoluídos, urbanisticamente, não tem esses conflitos. Porque não tem jeito, né? Cidades minúsculas, como não passar uma estrada perto, né? Eu acho que é meio... Não sei se é utópico, né? Porque de alguma forma você tem que chegar nessa cidade pequena e às vezes tem que passar uma estrada por ela, porque é o único jeito de chegar de tão pequena que é a cidade, sabe? Mas o que acontece, que eu acho, assim, realmente tem que estudar mais para saber, que, sei lá, tá passando uma rodovia chegando na cidade, a ocupação urbana acaba indo em direção cada vez mais à rodovia, sabe? Gerando mais atração para aquilo, né? E gerando esses conflitos, sabe? Que daí começa a ocupar o outro lado da rodovia, e daí começa a ter esse cruzamento pela dinâmica espacial aqui. E também o Brasil é continental, né? De comparar com países europeus que são pequenos, assim, sabe? É bem diferente. E com uma malha viária, às vezes, muito mais extensa. Né? Com várias categorias de vias, com aquelas autobans, depois uma via local, depois uma rodovia mais local, depois, sabe? É muitas categorias que eles têm também, muitas divisões. Até chegar na cidade, que daí o trânsito é super controladinho, né? E os transportes que ajudam a funcionar direito também. Exatamente. Nossa, eu super ia querer andar de bicicleta, assim. Até a gente fez um episódio de bicicletas, né, cara? Eu tenho muita vontade, porque eu moro bem perto do meu trabalho, assim, relativamente perto. Poderia super ir de bicicleta e eu tenho medo de morrer, assim. Porque eu não sou super safa pra andar na rua, assim, sabe? E... sei lá, eu tenho medo, assim. Aqui em São Paulo tá rolando um movimento interessante, assim, né, de aumento de bicicletas nas ruas, né?
Acho que isso é um ponto positivo de São Paulo. Tá certo que é só nas regiões mais elitizadas, né, que a gente pode chamar assim, mas já tá tendo esse movimento das pessoas se conscientizarem que a bicicleta é um transporte legal, sabe? Assim como popularizou com a Yellow, com os bancos, né, Itaú, Bradesco, que tem disponibilizado bicicletas, isso tem ajudado bastante. Você usa? Eu uso bem pouco. Mas é porque eu moro numa região que não tem tanta facilidade pra andar de bicicleta. Mas se eu estivesse morando mais na região central, é que eu tô no extremo sul, né? Não no extremo sul, né? Tô na região sul, na última estação de metrô da região sul, né? Metade da zona sul aqui de São Paulo. E da onde eu tô até a região onde tem os trabalhos, é um chão aí que tem que andar. Não que não tenha ciclovia, tá? Mas é um trajeto muito, sei lá, 10, 15 quilômetros para chegar nos pontos. Então não que faça diferença de carro, que o tempo deve ser muito parecido. Mas se eu for de metrô, eu sei que eu chego mais rápido, né? Então, o uso de bicicleta para mim se acontecer, é mais de final de semana como lazer, não como trabalho, né? Sabe que a gente que é da cidade pequena aqui, né? A gente vai para São Paulo, adora andar de metrô. Tipo, ai, que fantástico, metrô, meu Deus, maravilhoso, metrô. Mas metrô é uma das coisas mais legais que tem mesmo nas cidades, assim. Eu acho que... muito rápido, né? Acho que é o transporte que mais funciona. Tá certo que é o mais caro que a gente tem hoje, principalmente os subterrâneos, né? É os mais caros. E tem um impacto muito grande também, né? Mas funciona muito, assim, é absurdo. Funciona. Esse negócio do metrô é a maior lenda urbana de Curitiba, né? Ah, metrô. Nunca vai ter metrô aqui, mas nunca. Provavelmente nunca. Mas é sempre aquele sonho dourado, assim, de ter um metrô. Não tem, mas acho que até a morte do Jaime Lerner. Ele falecendo, acho que as coisas mudam. Isso que é muito caro, né? Porque ele foi um dos caras que mais impediram a entrada do metrô aí, né? Pelo que eu sei, assim. E com o passar do tempo meio que não faz muito sentido ainda aqui pra gente, sabe? Eu acho, na relação com os benefícios. Tem falando em rodovias que a gente tava falando, tem um trecho da BR-116 que ela cortava Curitiba, né? E ela foi integrada à malha urbana, né? E passou a se chamar Linha Verde. Eu acho que, olha, vou chutar aqui, deve fazer fácil uns 7 anos que tá em obra, sabe? Tipo... Uma parte foi feita, foi colocado o BRT. O trecho norte dela, sei lá quando que vai acontecer, sabe? Tipo... Mas é Brasil. Então, exatamente. Você vai falar assim, cara, agora vamos fazer um metrô aqui. Sei lá, a gente tá falando o quê? De 50 anos? É difícil, né? A gente tem alguns metrôs, né? E alguns monotrilhos que estão saindo agora, né? Estão ficando prontos aqui em São Paulo. Que era pra estar pronto em 2013, antes da Copa. Então, tipo, já tem um atraso absurdo de 6 anos. E começou a construir ali em 2008, 2009, alguns em 2010. Mas, tipo, quase mais de 10 anos fazendo uma estação. É absurdo. Não, tipo, é impressionante, né? Daí nessas coisas que rolam na internet, assim, que você vê, sei lá... na China, lá, a cidade foi feita em 1 ano, né? Tipo, como isso, né? Tipo, no final de semana vão lá e constroem um troço. Falei, cara, como é que a gente não consegue, né? Fazer em 10 anos? É muito impressionante mesmo. Então, tem certas coisas que são umas características muito brasileiras. A preguiça, né? Preguiça, os problemas de gestão, enfim. Nossa, várias coisas. Por isso que quando a gente conta aquelas histórias da época do Jaime Lerner, assim, não, que ele fechou a 15 numa noite. Eu acho que ainda é mais impressionante. A Rua 15, que é a rua calçada aqui de Curitiba, que o comércio não queria, ele fechou no final de semana lá. Pra, tipo, ninguém reclamar, sei lá. Então, essas lendas, às vezes, fica, cara, parabéns, sabe? Não, isso mostra que quando quer, acontece, né? Exatamente. Mas era muito impressionante, essas lendas urbanas de Curitiba. Bem, pra quem quiser saber mais, a gente tem também lá no Arquipapo, tem 2 episódios de Curitiba. Foi um que é mais focado em arquitetura e outro que tem os destaques aí do planejamento urbano. Então, tem algumas curiosidades lá. Bom, queria agradecer a participação
da Renata, a disponibilidade aí de a gente gravar no meio da tarde. É luxo, né? Sabe que arquiteto é muito... Pode fazer as coisas em qualquer horário. É só glamour essa vida. E que eu acho que é uma lenda absurda, assim, também. Eu acho que se o arquiteto se programa, se planeja direitinho, ele trabalha e consegue viver tranquilamente. Não, super. Eu tô brincando aqui, mas assim, eu acho que dá pra fazer tudo, sim. Só não dá pra dormir, não, tô brincando. Mas você faz muita Não, eu coisa, durmo super, né? eu adoro dormir. Você trabalha, você tá fazendo mestrado, você dá Sim. aula também, né? Fora do horário Sim. comercial. Ah. E ainda grava podcast e ainda tem um filho, né? Então... Tenho o Davi. Tenho, mas ajeitadinho tudo vai. Nem tudo fica bem feito sempre, mas dá pra fazer. Verdade. Mas sério, quem estuda, cara... Você já fez mestrado? Não. Não, eu nem pretendo agora. Eu nem pretendo. Nossa, cara, parabéns pessoas, porque... Nossa, em doutorado, então eu não consigo nem imaginar. É porque, assim, eu tava falando com o Gabriel, assim, que o Gabriel tá fazendo mestrado agora também, só que ele tá 1 ano na minha frente. E ele escreve bem, fácil, sabe? Ele senta pra escrever, escreve, flui e tal. Eu sofro, sabe? Eu leio, daí eu escrevo, daí eu apago, daí eu acho difícil, nossa. Mas talvez Ele sabe, me dá um AutoCAD aqui, pelo amor de Deus. Isso pode ser um nível de exigência que é diferente. Você Não é. Eu gostaria que fosse, mas não é verdade. É dificuldade mesmo. Ai. Desculpa, eu atrapalhei tua finalização. Não, é isso. Agradecer mais uma vez. E aí, se quiser deixar os contatos, eu vou deixar na descrição também os episódios que você comentou. E Tá. pra quem quiser ouvir, né? Isso aí. Então, obrigada de novo. Então, meu nome é Renata, de novo, né? Eu sou arquiteta ali do Arquipapo, junto com o Cazu e com o Gabriel. Quem quiser acompanhar nosso trabalho lá é no arquipapo.com.br. A gente está no @arquipapo no Instagram, no Face. Tem também o meu Instagram, o @Renata_DNZ. Também quem quiser conectar comigo lá. E é isso aí. Estamos sempre dispostos a trocar uma ideia. E eu agradeço de novo, Satoshi, pela participação, aqui pelo convite. Foi muito legal dar os pitacos. A gente que agradece. Bom, queria agradecer ao Daniel Corsi pela disponibilidade, né? Pela conversa, pela aula, né? Acho que é sempre é sempre uma aula que eu ouvi o Daniel falar. E que acho que vale ter umas próximas conversas também, porque é muito rica a nossa conversa. A nossa conversa não, né? A aula que você nos dá. E deixa aí os seus contatos, né? Fica à vontade para avisar os nossos ouvintes também. Tá ok, imagina, Satoshi, de jeito nenhum, é uma conversa acima de tudo e pode ter certeza que eu aprendo tanto quanto, né, e a troca é incrível e levarei algumas questões que vocês também colocaram aqui para continuar pensando nesse assunto. Eu que agradeço mesmo, né, falar, ouvir é pensar, falar é pensar, então isso aqui que vocês realizam, acima de tudo, acho que é mais um instrumento para valorizar o que a gente conversou o tempo inteiro, né, que é essa valorização do diálogo. Então, eu só posso agradecer e fico contente se foi possível contribuir de alguma maneira, né, para o que a gente discute hoje em dia. Realmente fico agradecido. E que venham outras conversas, sem dúvida nenhuma. Para quem quiser mais informações, enfim, né, o site do escritório é www.danielcorsi.com. Conseguem, né, ali acessar, eu acho que o que há de, né, mais importante, né, nesse tempo de trabalho, inclusive, né, uma parte que é muito importante para mim, que são os textos, né, e essa reflexão conceitual. Então tem uma parte de ensaios lá que quem se interessar encontra algumas coisas, né, escritas relacionadas a temas como esse, inclusive um dos textos se chama Entre Mundos Urbanos, que eu escrevi um tempo atrás, que fala especificamente sobre o Bernard Tschumi, né, e sobre esse pensamento que o La Villette é um dos emblemas, né. Então, para quem se interessar, fica à vontade, será um prazer. E o Instagram do escritório é Atelier Daniel Corsi, mas vocês encontram todos os caminhos no site. Então eu agradeço muito e parabéns para vocês, acima de tudo. Obrigada sempre aí por estar disponível para contribuir aqui com esse podcast. E deixar o convite para você que está nos ouvindo, como devem ter percebido e acompanhado nessa temporada, a gente teve a participação de mais gente, né, e
que a gente gostou muito desse formato e que a gente pretende manter essa ideia para a próxima temporada. E a ideia é realmente manter esse espaço, né, esse podcast, para que pessoas incríveis como vocês possam participar, opinar, né, sobre um determinado tema, sobre alguma notícia, ou até nos ensinar, né, como a gente teve alguns episódios aqui que a gente simplesmente tivemos uma aula, né, com um convidado. Então isso é bastante interessante. Então se você quiser participar na próxima temporada, né, que a gente ainda não tem uma data certa de quando vai começar, enfim, né, é fácil participar. Vocês que nos acompanham já devem ter isso decorado, menos o Samuel e o Danilo, mas para relembrar, o nosso e-mail é podcast.arc2p@gmail.com e o nosso Instagram é podcast_arc2p. Então é só mandar uma mensagem e só lembrando que esses canais de contato também não é só para mandar mensagem de quero participar, né? Você também pode mandar mensagem mandando feedback, né? Se gostou ou não, né? Se odiou esse episódio, enfim. Sugerir notícias, artigos, indicar convidados também. Se quiser ser um parceiro, se quiser nos patrocinar também, ajudar a manter esse podcast. A gente está aberto para conversas também. E é isso. Espero que tenham curtido esse episódio super especial. E nos vemos na semana que vem. Opa, semana que vem não. Nessa sexta-feira a gente lança o último episódio da temporada 4, que como teve esse atraso dos episódios, teve toda essa enrolação, a gente tá lançando esse hoje e o próximo nessa mesma semana, na sexta-feira. E acho que é isso. Espero que estejam curtindo essa temporada, espero que tenham curtido esse episódio com os dois super convidados e é isso. Valeu! Então tá bom, até a próxima, beijo! Um abraço!